Boa tarde, galera tricolor. Mais uma vez aí, Marquinhos Tricolor do canal Tricolor na área. Novidade no Fluminense, a gente vai estar falando dessas coisas aí. Diniz é o novo técnico da seleção brasileira. É interino? É. Mas até o ano que vem, é um ano de trabalho. Ou seja, ele que vai selecionar jogador, ele é que vai chamar os jogadores para os amistosos. São um ano comandando a seleção brasileira. É interino ou é definitivo? Não esquece não, dá um like, se inscreve no canal, a gente vai estar falando disso aí, essa novidade, né? Acabou de sair no GE. E também vamos falar da pior partida do Fluminense no ano. Está cada vez ficando pior. E quando está cada vez ficando pior, não é muita coincidência. Diniz é chamado para a seleção brasileira. O presidente do Fluminense que disse que não ia deixar ele sair aceita. Tem coisa por trás aí já. Você acha que não? Só tem, filho. Alguma coisa já está acontecendo. Algumas coisas já vão ser movimentadas nesse período aí do Fluminense. Agora nós vamos ter Fluminense com Diniz e um pouco na seleção brasileira. E aí? Quem ele vai selecionar agora para ser convocado para a seleção? Pirani? Felipe Melo? Como é que fica essa seleção brasileira com o Diniz comandando? Vamos lá? Vamos falar sobre isso aí? Primeiro vamos falar desse péssimo jogo do Fluminense, tá, gente? Das contratações que estão chegando. E aí? Vai resolver? Danielzinho vai resolver? O Ione Gonzalez, que já esteve aqui, não foi mal, mas saiu, sei lá, pelas portas do fundo. Não era para ter saído. Diniz vai e chama ele de volta. Tá bom para você? Então são coisas que tem que pensar, tá? Tá bom? Ione Gonzalez voltando, Danielzinho voltando. O Marlon seria uma boa, o outro zagueiro seria uma boa. Agora, esses dois jogadores voltando, será que tá bom? Fluminense vai a algum lugar com Ione Gonzalez e Danielzinho? É uma pergunta, né? Você tá satisfeito? Eu não tô não, tá? Mas vamos tá aí, ó, vou mostrar pra vocês aqui. Tá aí, ó, logo na capa. Seleção, Diniz se aproxima de ser anunciado como interino. Já foi, já tá lá no GE lá, tá? Torcedores tricolores reagem à ida de Diniz para a seleção. Direção do Flu não vê problema em técnico conciliar trabalho. Agora vamos lá. Não tá dando certo só no Fluminense. Já não tá dando certo. Gente, são 13, 14 jogos maus, tá? São vários jogos. Deixa eu tentar abrir aqui uma outra janela. Eu não queria falar de Diniz agora não. Na verdade tem que ser dita. Eu vou até botar aqui, mas não é isso que nós vamos falar agora não, tá? Vou voltar lá pra gente mostrar depois esses jogos aqui, ó. Isso aqui que eu quero mostrar pra você. Mas eu não quero falar isso aqui agora não. Eu quero falar sobre isso aqui, ó. Vou pular todas essas coisas, tá? Vamos chegar até aqui embaixo. A internet tá abrindo bem, graças a Deus. Tomara que continue assim, ó. Tá aqui, eu vou até abrir aqui, que aqui já dá pra gente falar. Jogo com o São Paulo faz Fábio dar 44 passes pelo Fluminense. Segundo maior número no ano. Sabe o que é isso aqui? É Fábio jogando. Fábio tá jogando mais do que os jogadores de linha. Tá bom pra você? Então é isso que tá acontecendo no Fluminense. Fábio, o goleiro, ele tá jogando mais do que os jogadores de linha. Você vê ao que ponto chegou o futebol do Fluminense. Gente, tá uma merda. Essa é a palavra certa. Futebol do Fluminense está uma merda. Fernando Diniz acabou com o Fluminense. Acabou. Essa é a grande verdade. Porque aqui, ó, gente, foi feita uma matéria aí, 70% da torcida do Fluminense não quer mais Fernando Diniz. E para compensar agora ele vai para a seleção brasileira. Esses 30% que estava faltando vão acabar de vez. Já não vão querer mais, pode ter certeza aí, tá? Então já estava ruim com o Fernando Diniz só no Fluminense. Esse trabalho dele de jogar na nossa área, a mapa de calor que foi, né, mostrado na televisão, todo mundo viu, deu o Fluminense dentro da nossa pequena área. O time inteiro dentro da nossa pequena área, aonde o Fluminense estava jogando. O Fluminense entrou para jogar contra o São Paulo dentro da nossa área. Ou seja, não era futebol, era um bobinho dentro da nossa área. Olha a que ponto chegou o Fluminense. O Fluminense não chuta mais a gol. Teve um chute de Marcelo e um chute de área, se eu não me engano. Acabou. Isso aí já no final, quando o cara mexeu no time. É o outro problema do Fluminense.
Eles não querem mexer no time. O time só faz mexida quando 37 minutos, 40 minutos do segundo tempo. Isso já virou rotina. O cara pode estar mal, pode fazer o que quiser. Aí entra um ou outro aos 37. E ainda quer que o cara faça milagre. Esse é um grande problema, mais um problema no Fluminense. O cara que entra com 40 minutos do segundo tempo ainda tem que fazer milagre. Porque senão a torcida cai de pau. A torcida de pau tá queimando já a pulsão. A torcida do Fluminense tá queimando já a pulsão do jogador. Tá vaiando, porque não tá jogando. O próprio... esse garoto que veio do Volta Redonda é um deles, tá? Então a torcida já tá começando a cair de pau nos caras, como se a culpa fosse dos caras. Esse é um grande problema, tá? Não é dos caras, é do técnico e do presidente. Que o presidente não faz nada, tá deixando o Fernando Diniz fazer uma bagunça, fazer o Fluminense de bagunça. E ele agora vai apoiar, mandando o cara pra seleção brasileira. Manda de vez! Não tem que ficar no Fluminense na seleção, vai direto pra seleção. Todo mundo quer isso, eu tenho certeza que todo mundo quer isso. A torcida do Fluminense, pelo menos 70%, agora é quase 100%, vai apoiar que ele vá direto para a seleção. Então tá aí, gente, ó. O goleiro foi o quarto jogador do time com mais passe na partida. No número só não é maior do que na estreia do Brasileiro, quando o Flu venceu o América Mineiro por 3-0 em Belo Horizonte, tá? A derrota do Fluminense no último sábado por 1-0 para o São Paulo chamou a atenção pela pouca ação ofensiva do time no campo de ataque. A dificuldade para sair jogando e o mapa de calor da equipe ficou concentrada dentro da própria área. Sendo assim, era de se esperar que Fábio participasse bastante da partida. Não deu outra. Tá aí, gente, tá aí, tá? Então, essa é a grande realidade. Com 39 passes certos e 5 incompletos, Fábio teve a segunda maior marca no ano de um goleiro do Fluminense. No jogo mais recente foram 44 passes, no total de 4 jogadores, e o quarto jogador que mais vezes tocou na bola, pelo lado do Flu. Ele ficou atrás apenas de Samuel Xavier, Martinelli e Lima. Tá aí, ó. A única vez que atuou ainda mais com os pés foi na vitória 3-0 em cima do América Mineiro em Belo Horizonte, quando o Fluminense estreou no Campeonato Brasileiro. Naquele jogo, Fábio acertou 45 passes e errou 8. Só André e Vitor Mendes estiveram na frente dele. Ambos tentaram um passe a mais do que o goleiro tricolor. Então, gente, tá aí. Essa é a piada do Fluminense, tá? Dessa forma é possível. Tá aí o mapa do Fluminense, das coisas, tá? Então, gente, tem sido uma piada. Tem sido uma piada o Fluminense, tá? O Fluminense mais uma vez passa por isso. O Fluminense já passou por isso uma vez com o Fernando Diniz e volta a passar por isso. Pera aí. É só começar a falar e começa a querer participar. Então, o Fluminense volta a passar por essa situação. Já passou por isso uma vez. Fernando Diniz esteve aqui em 2019. Fernando Diniz perdeu tudo. Fernando Diniz, tudo não, que Abel perdeu uma parte, né? Se eu não me engano foi Abel. Aí, o Fernando Diniz vai decaindo. Ele começa até bem. Ele sempre começa bem. Todos os trabalhos de Fernando Diniz, ele começa bem. Sabe por causa de quê? Não só no Fluminense, qualquer outro clube. É que é novidade. É uma novidade. O cara, ele puxa o time para sua área, tá? E aí sai jogando de pé em pé e vai embora, e os caras não sabem o que fazer. Quando vai chegando, o outro já passou e o outro já passou, e assim vai. É toque, é do bobinho. Isso deu certo no início. Era novidade, ninguém sabia. Hoje, todos os treinadores já sabem como o Fernando Diniz joga. Hoje, qualquer time que ele assumir, vai ser fácil de ganhar de Fernando Diniz, porque já sabem como ele joga. É só marcar a saída de bola, só vir todo mundo compacto, sai todo mundo e marca todo mundo. Acabou. Aí não tem mais, porque ele obriga o cara a não dar bicão. Ele obriga o cara a voltar pro goleiro. E dependendo do goleiro, o Fábio já errou algumas, tá? Mas dependendo do goleiro é pior ainda. Quem seja o goleiro que tiver ali, vai ser pior ainda, que tem gente que não sabe fazer essa jogada, tocar na bola, sair jogando. A maioria dos goleiros pelo menos não sabe. Entendeu, gente? Então, jogador é a mesma coisa. Então você tem que praticar muito essas coisas. E ao mesmo tempo que você pratica muito, se você não tiver um plano B, que quando todo mundo marcar, você tiver
como sair, dar um bicão, dar um cruzamento, sei lá o que vai ser feito, atrasa pro goleiro, o goleiro joga na frente. Mas o Fluminense não tem isso. Por que não tem mais isso? Porque Arias, Cano e Keno, que são os 3 atacantes nossos, eles também jogam dentro da área. Então para quem que você vai dar essa bola? Se os 3 atacantes, tanto que Arias perdeu a bola, quase foi gol do São Paulo. Você com certeza todo mundo viu. Então eles estão jogando dentro da área, dentro da pequena área do Fluminense. Fica todo mundo na grande área. Todo mundo na grande área. E o toque é ali dentro. Então quando os caras fecham, os atacantes também estão ali dentro. Então não tem como sair jogando. O Fluminense já fez isso algumas vezes. O cara dá um bicão pra frente, mas a bola volta. Por que a bola volta? Porque não tem ninguém lá fora. E tem mais, os caras demoram a sair. Eu não sei o que está passando na cabeça desse jogador do Fluminense, que ao mesmo tempo que a bola sai da área, eles não saem da área. Eles ficam tudo dentro da área. Não, deixa os caras vir de novo. Então fica todo mundo dentro da área cercando o time. Por isso que o São Paulo teve a dificuldade de fazer um gol. São Paulo, né, dominou o jogo todo. Jogou sozinho. Mas teve dificuldade de fazer o gol. Por que teve dificuldade? Porque o Fluminense estava todo. Você imagina 11 jogadores dentro da grande área. Isso que aconteceu. Então a dificuldade de São Paulo fazer gol, teve oportunidade? Teve. Fábio salvou algumas? Salvou. Como sempre. Mas a dificuldade maior é que tinha 11 jogadores dentro da área. Então é difícil fazer o gol. Mas no final o São Paulo conseguiu fazer. Foi mérito, porque merecia ganhar. Entendeu? Se empata ia ser ridículo o São Paulo empatar com o Fluminense daquele jeito. E o Fluminense conseguiu um ponto. Seria uma brincadeira, tá? Não mereceu. Então, gente, essa é a grande verdade. O Fluminense não joga mais bola, porque o Fernando Diniz, ele não tem outra, e não vai mudar. Vou falar logo pra você. Ele não tem outra saída, ele não sabe fazer outra coisa e não vai mudar. Você lembra aquele cara, você sabe aquele cara que fica num trabalho só? Por exemplo, um cara que trabalha em banco. O cara trabalhou a vida toda em banco. Quando ele sai do banco, se não se aposentar, meu irmão, tá ferrado. Porque o cara não vai saber fazer nada. O cara só ficou ali sentado, geralmente é caixa, né? Pagando as contas, fazendo essas coisas. Se o cara não sair dali, não for trabalhar numa loteria, não tem pra ninguém, não tem mais trabalho pra ele. Porque o cara não sabe fazer nada. Tem certo aquela pessoa que não sabe. Entra naquele emprego, só sabe fazer aquilo ali. De repente a firma quebra, é mandado embora, não sabe mais fazer mais nada. Então tem esse tipo de gente. Fernando Diniz é esse cara. Fernando Diniz é esse cara. Ele só tem aquele esquema de jogo. Ele aprendeu aquilo ali, ele se especializou naquilo ali. Só que quando começa a dar errado, que sempre dá errado, sempre, bota na tua cabeça, sempre vai dar errado. Vou te explicar por que sempre vai dar errado. Já falei isso aqui, eu vou falar de novo. Ele só gosta de jogar com 11 jogadores. Ele escolhe 11 jogadores e coloca 11 jogadores para jogar. Ah, você tem o ano todo para jogar 4, 5 campeonatos. Geralmente são 4 ou 5 campeonatos. Porque você tem campeonato carioca, você tem campeonato brasileiro, você tem Libertadores, você tem Copa do Brasil. Se sair da Libertadores vai para a Sul-Americana. Então você tem vários campeonatos. 5, por exemplo, 5 campeonatos, tá? Se não tiver em 5, tá em 4, tá em 3, mas você vai jogar o ano todo com 11 jogadores. E os jogadores ficam o quê? Exausto, não tem condição, porque toquinho, as bolas são muito perto, então você tem que tocar, correr, ninguém, nem super-homem aguenta um troço desse, tá? E você tem que sair, demora muito mais a bola chegar no ataque, porque você tem que tocar 2 metros de distância, toca pro cara e 2 metros vai chegando, vai aos pouquinhos, não tem aquela bola enfiada longa, pelo menos para dar um alívio, não. Pro atacante correr e vocês ficam aliviados. Não, é todo mundo de toquinho. Vamos todo mundo pra direita. Então todo mundo pra direita. Toquinho pertinho até chegar na outra área. Tá? Então isso vai dando certo no início. Depois os caras já não aguentam mais, já estão cansados. E ele não substitui. Ele não treina um elenco para isso. Ele não treina um grupo para isso. Ele treina um time, 11 jogadores. E aí, meu amigo, é certo. Não tem como. Primeiro, os treinadores descobrem como é o serviço e marca e acabou. Do outro lado, os caras começam a cansar e começam a dar problema físico. Tá aí. Deu no Garoto, deu no Alexander, deu no Marcelo, deu no Ganso. Ganso tá com problema. O Arias pediu para ser expulso no domingo. No sábado, né? Sei lá, sábado, domingo. Pediu para ser expulso porque não tá mais aguentando. Entendeu? O André. Então tá acontecendo isso com todo mundo. O Nino se machucou do nada quando ia para a seleção brasileira. Então está acontecendo isso com todos os jogadores do Fluminense. Você viu o Keno se machucou, ficou um tempão parado.
Então está acontecendo e vai continuar acontecendo com todos os jogadores, porque o Fernando Diniz está pressionando isso. Eu te falo mais uma coisa, Marcelo não fica no Fluminense. Se continuar com o Fernando Diniz, se continuar esse tipo de futebol, ele não fica no Fluminense. Porque não tem a mínima condição do cara aturar um troço desse, do cara aguentar um preparo físico desse. Ninguém aguenta. Pode ser o melhor time do mundo, agora vai vir o Brasil. Ele vai implantar isso no Brasil. Você vai ver a merda que vai dar. Entendeu, gente? Então, não dá. Tomara que Fernando Diniz ele vá de vez para a seleção brasileira. Bota outro treinador. Estão falando que não tem treinador. Realmente está ruim de treinador. Agora, técnico brasileiro, Roger Machado, esses caras aí que estão aí, já passaram por aqui. Esse presidente do Fluminense também só sabe isso. Pode ter certeza. É Abel Braga, Fernando Diniz, Odair Helmas e Roger. Esses são os técnicos que esse presidente gosta. Esse cara também tem que sair disso, que pelo amor de Deus. Agora sai Fernando Diniz, chama Abel, ou chama Roger, ou chama Odair Helmas. É isso que ele sabe fazer. Por que ele faz isso? Porque ele quer mandar nos treinadores. Ele quer botar os jogadores que eles querem. Tá aí, Fernando Diniz acabou de chamar de novo Diony Gonzalez. Mais um que Fernando Diniz escolheu para vir jogar no Fluminense. Entendeu? Ele escolhe jogadores que sabe que vai aceitar o que ele mandar. Então esse é o grande problema do Fluminense. O Fluminense está acabando com esses caras no comando do Fluminense. Nós não vamos ganhar nada com esse presidente e com esse técnico. Nós não vamos ganhar nada. Você vê, volta Danielzinho. Gente, pelo amor de Deus. Danielzinho, Pirani. Tomara que ele leve esses caras para a seleção brasileira e fique por lá de vez. Danielzinho, Pirani, Felipe Melo, Ione Gonzalez. Tomara que ele leve com ele, né? Não, vocês vão comigo, Fluminense. Deixa que esses aqui são meus preferidos. Tomara que ele leve. Esse é um grande problema no clube de futebol, quando dá autonomia para um treinador fazer isso. O cara manda vir esses caras todinho, depois ele vai embora. Só que as merdas ficam. É isso que vai acontecer no Fluminense. O Fernando Diniz, que é uma merda, vai embora. E vai ficar uma porção de gente que ele chamou para ficar no Fluminense. Tá aí, ó. Vão ter contratos de 2 anos. Mais 2 anos aturando esses caras no Fluminense. O Fluminense, em vez de crescer, que esse ano era o ano de crescimento, era o ano de ser campeão da Libertadores, ou da Copa do Brasil, ou do Campeonato Brasileiro, era ano de crescer. O Fluminense está em decadência. Você vê. Nós estamos na metade do ano e o Fluminense de ladeira abaixo por causa de um treinador desse e um presidente desse. Gente, é uma piada. Então tá aí, agora mais a notícia aqui, né? Já falamos dessa porcaria do pior jogo do Fluminense no ano, tá? E tá pra piorar. Se perder pro Internacional agora essa semana, né? Internacional e Fluminense no domingo. Se perder pro Internacional, vai de ladeira abaixo. O Internacional passa a gente. Já tem uma galerinha com um ponto só atrás da gente, tá? Então o Fluminense de sexto pode cair para 10º, e depois de 10º para 12º, 13º, e Fernando Diniz estiver no comando desse time aí. Presta atenção, hein? Se não ganhar do Internacional, que eu acho muito difícil, vai dar ruim. Aí, ó, com o Fluminense e Fernando Diniz será o treinador interino. Ah, não, eu pulei aqui. Seleção brasileira, CBF se acerta com o Fluminense e Fernando Diniz será o treinador interino. O treinador é o nome acertado para ser anunciado pela CBF ainda nesta semana. Ele segue no comando da equipe tricolor. Fernando Diniz será o novo treinador da seleção brasileira. O GE apurou com fonte ligada à CBF que o comandante do Fluminense acertou para ser interino, enquanto a entidade espera por Carlos Ancelotti assuma o comando do ciclo até a Copa do Mundo 2026. O contrato será de 6 meses ou 1 ano, dependendo da data que o italiano poderá deixar o Real Madrid. Tá? O combinado nas negociações é que Fernando Diniz concilie o trabalho com o Fluminense e seja presente nas datas FIFA para comandar a seleção. A CBF procurou o clube para tratar da liberação e a resposta foi que isso só ocorreria perante pagamento de multa, e as partes chegaram a um consenso. Com o acordo, o tricolor não será prejudicado em momentos chave da temporada, como o mata-mata da Libertadores, tá? Então tá aí.
Não há definição se Fernando Diniz permanecerá na comissão técnica da seleção após a chegada do italiano. O primeiro compromisso do novo treinador será a abertura da eliminatória em setembro, na data FIFA de 4 a 12 de setembro. O Brasil recebe a Bolívia em local a definir e visita o Peru em Lima. O interino terá ainda mais 4 partidas em 2023, todas pelas eliminatórias: Venezuela em casa, Uruguai fora, em outubro Argentina em casa e Colômbia fora. Em novembro, se Ancelotti não deixar o Real, em janeiro Diniz será o comandante da seleção ainda na data FIFA de março de 2024, quando serão disputados os 2 amistosos, um deles já marcado contra a Espanha em Madrid. Tá, gente? Então tá aí, ó. Fernando Diniz é o novo treinador da seleção brasileira, interino. Agora eu te falo, um treinador de seleção brasileira tem que viajar, tá? Tem que ficar, ele que vai se assumir esse papel. Já vai sair o cara já sai, o que tava lá, né, que era do Vasco, esqueci o nome dele, o Ramon já sai e o Fernando Diniz assume, tá? E o que acontece? Um treinador tem que observar outros jogadores. Ele vai ser interino durante um ano. Ele vai ter que convocar a seleção para esses jogos. Ou seja, Fernando Diniz vai ficar no Fluminense resolvendo tudo que tem que resolver no Fluminense e vai ficar vendo também a seleção brasileira, escolhendo o Campeonato Carioca. Ele está aqui, ele pode ficar aqui vendo só jogos do Carioca? Não, ele tem que viajar, ele tem que ver jogos de outros clubes, não só do Brasil como do exterior. Então o cara que é um técnico de uma seleção brasileira, ele não pode ficar num clube só. Ele tem que simplesmente viajar o Brasil, viajar o mundo para ver outros jogadores, para convocação de seleção. Ele não vai colocar simplesmente pela mídia. Primeiro que ele já falou que ele não assiste televisão. Ele já falou que ele não vê mídia, ele não vê internet. Ele não acompanha essas coisas. Ele falou que a gente falando aqui, Gabriel Amaral, Lessa, ele não assiste. Ele falou que não assiste. Ele não se liga nisso. Então o cara não assiste televisão, o cara não assiste programa esportivo, não sabe quem está jogando. Como é que ele vai descobrir quem é o jogador que ele tem que chamar? Ele tem que viajar, escolher os jogos e começar a viajar a ver os jogos. Como que ele vai fazer isso? Treinando o Fluminense. Se já está ruim no Fluminense, você imagina, se o Fluminense já está afundando com o Fernando Diniz, imagina ele dividido entre seleção brasileira e Fluminense. Já deu, né, gente? Pra mim, graças a Deus, gente, pra mim, eu falo a verdade a vocês, estou super satisfeito, tá? Pela essa convocação de Fernando Diniz. Era um sonho que a seleção brasileira convocasse Fernando Diniz para ele largar o Fluminense. Pra mim, eu esperava isso, eu queria isso e muito. Graças a Deus isso aconteceu, tá? Eu espero agora que decidam, ele saia de vez e largue o Fluminense, deixa o Fluminense para outro treinador. Não sei quem vai ser, aí o treinador escolhe, mas o Fernando Diniz, pra mim, já deu, tá? Então, na minha opinião, o Fernando Diniz foi maravilhoso essa convocação de Fernando Diniz para a seleção brasileira. Não vai dar certo ele na seleção e no Fluminense, isso é certo. A torcida do Fluminense já vai começar a vaiar. Se não ganhar contra o Internacional, já vai começar a vaiar. E entrou outra história, hein? Para aqueles fanáticos de Fernando Diniz que adoram Fernando Diniz, já vai começar as vaias deles também. Porque eles estavam certos que Fernando Diniz não ia aceitar ir para a seleção brasileira. O presidente foi a mesma coisa. Ele disse que não deixaria Fernando Diniz sair. E agora, primeira coisa, Fernando Diniz já está acertado, junto com o presidente do Fluminense, de ir para a seleção brasileira. Você vê como é que é a situação, né? Não vou vender jogador nenhum. O Fernando Diniz não vai sair. Agora, primeira coisa. E o time nem em decadência. Primeira notícia que vem, que o Fernando Diniz está indo embora. Indo embora, em termo, né? Mas vai, porque tem certeza que a torcida não vai aceitar. Valeu, galera. Eu vou botar aqui a reação das torcidas. Deixa eu ver se dá pra... Cachorro latindo aqui desse jeito é bravo. Olha aqui, ó. Vamos ver aqui um negocinho. É rapidinho. Ó, já tem aqui 17 mil vendidos contra o Internacional, tá? Não penso você que vai ter muita coisa não, hein? Não deve passar aí de 20 mil. Já tem 17 aqui. Eu acho que não deve passar de 20 mil pessoas, tá? GE analisa pacotão de reforço. Não vou nem falar desse pacotão de reforço, tá horrível, tá? Ruim ou piorou? Fluminense não vê, tá bom, você vai ver só se a torcida vai aceitar. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Torcedor do Fluminense reage à ida de Diniz para a seleção.
Vamos lá. Muitos torcedores, não só do Fluminense, não perderam tempo e começaram a fazer até mesmo projeções de como será o trabalho dele no Brasil. Vamos ver se é o que aparece aqui. Demorando a abrir. Vamos lá, aqui. Tô completamente off de Flu nesses últimos dias por inúmeros motivos. Mas dessa vez eu vou ter que abrir uma exceção. Tive que ler, né? Tive que ler 3 vezes a notícia e ainda não estou acreditando. Diniz comandará o Fluminense e seleção brasileira. Ao mesmo tempo, modo carreira, Magane, Manager, carreira Manager, FIFA 2023, na vida real. Vamos lá. Que vergonha o Fluminense aceitar essa situação. Tá, aí. Nos compromissos que o Fluminense tiver quando o Diniz estiver na seleção, ficaremos sem treinador. É terrível, galera. É terrível, mas só tem essas notícias aí. Deixa eu abaixar aqui que o telefone tocando na hora que eu estou fazendo negócio, não dá, né? Vou abaixar aqui, tá? Baixar aqui pra ver se não me incomoda aqui. Já tô acabando já. É um compromisso. Fluminense tiver mais um aqui, tá? Pô, vai ser muito engraçado o Diniz perdendo pro Goiás em um domingo e convocando a seleção brasileira na segunda. Vamos parar com essa aqui, né? Chega. Gente, brincadeira, piada, tá? Essa só podia acontecer com o Fluminense. O Fluminense virou piada. Infelizmente, esse presidente e Fernando Diniz fizeram o Fluminense virar piada. Na reta final não é reta final não. Nós estamos na metade do ano, tá? Isso era esperado. Eu falei pra vocês, tá? Quem conhece, quem assiste meu vídeo, sabe que eu falei. Flamengo, Fernando Diniz é fraco. E eu falei, Fluminense não vai ganhar nada com Fernando Diniz. Ganhamos um campeonato carioca, tá bom, né? Fica com isso aí, valeu? Não esqueça não, dá um like, inscreve no canal, dá aquela moral aí. Valeu, tamo junto aí, galera. Fica com essa notícia aí você. Um abraço.